E aí, pessoal, beleza? Estamos agora aqui a nossa terceira semana, né, de aula. Na próxima semana nós já temos a nossa atividade avaliativa. Nós vamos concluir essa parte que a gente estava planejando, da parte de física moderna relacionada à quântica. Falamos lá da energia quantizada, falamos do efeito fotoelétrico na semana passada, e agora nós vamos falar da dualidade onda-partícula. Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? A gente vai evitar muita coisa para não dificultar muito a vida de vocês. Vamos tentar ser o mais claro possível, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula dessa semana. Então, beleza, esse aqui mesmo. Então, vamos... Então, sendo aqui o mais objetivo possível, nessa terceira semana de novembro, vamos para o conceito em si. Eu vou tentar resumir para vocês o que é essa história da dualidade onda-partícula. Imagine vocês que antes da consagração da luz, né, da luz como onda, existia um conceito de Isaac Newton que falava já do comportamento da luz como partícula. Mas ele não conseguia explicar muito bem e alguns fenômenos burlava o conceito corpuscular da luz. E aí os fenômenos foram aparecendo, perceberam-se que, na realidade, como interferência, refração, realmente só daria para ser trabalhado e explicado como onda. Mas aí, com o tempo, né, já com o conceito de Einstein, falamos aí da dualidade, né, ou quer dizer, a corpuscular novamente da luz, com o problema lá do Planck, né, com a radiação térmica. Depois o Einstein com a característica corpuscular da luz no efeito do efeito fotoelétrico. Então, a ideia básica é exatamente essa daí. Então, vamos lá. Então, a teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico nos dá uma forte evidência em favor da ideia dos fótons ou partículas de luz. Esses fenômenos nos mostraram que a luz de frequência F, quando interage com a matéria, o faz como se fosse constituído de partículas com energia HF, lá da energia térmica que nós falamos do Planck. Entretanto, os fenômenos de difração e interferência só pode ser explicado considerando a luz como uma onda, né? Essa aparente confusão levando uma questão crucial. Afinal, a luz é onda ou é partícula? Existe até uma brincadeira que diz assim: nas segundas, quartas e sextas, a luz é onda. Terça, quinta e sábado, a luz é partícula. E o domingo ela vai descansar, né? Claro que isso é uma brincadeira. Na realidade, o que hoje é um conceito aceito é que, de acordo com o fenômeno, né, o experimento, a luz ela se comporta como onda e se comporta como partícula. Sendo que, em alguns livros, em alguns teóricos, inclusive, diz o seguinte, que a luz é uma partícula que o seu conjunto se comporta como onda. Existem várias dessas coisas aí. Então, se por um lado somente o modelo do fóton explica adequadamente o efeito fotoelétrico, por outro, somente o modelo ondulatório explica a difração e a interferência. Então, qual modelo é correto? A resposta é simples, mas incomoda. Devemos aceitar ambos os modelos. A verdadeira natureza da luz e das demais radiações eletromagnéticas não deve ser descrita apenas por um único modelo teórico. O fóton é necessário para explicar o efeito fotoelétrico e a onda é necessária para explicar a difração e a interferência, complementando-se mutuamente. Foi aquilo que eu brinquei da história dela ser uma partícula que se comporta, o seu conjunto se comporta como onda. A luz tem por uma natureza dual. Isto exibe características de onda e de partícula. O enunciado a seguir exprime o princípio da complementaridade de Bohr. No nível quântico, ambos os aspectos, corpuscular e ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado.
Entretanto, apenas um desses aspectos é revelado numa experiência isolada. O tipo de experiência realizada é o que determina qual aspecto prevalece. Entretanto, melhor, um feixe de luz vindo de um canhão de laser, propagando-se num laboratório, deve ser considerado uma onda ou um feixe de partícula? Essa é a pergunta. Essa pergunta só tem resposta se, de alguma forma, interagirmos com o feixe. Se interceptarmos em uma grande rede de difração, o feixe difratará, apresentando o comportamento de onda. Se interceptarmos com uma placa de material fotoemissor, silício, por exemplo, fotoelétrons, serão emitidos apresentando o comportamento corpuscular. Então, tudo é aquilo que nós falamos lá no nosso curso. Nenhum dos modelos deve ser considerado isoladamente, deve seguir as propriedades da luz. Uma descrição completa e correta do comportamento da luz só é válida quando ambos os modelos são combinados de maneira complementar. Se a natureza dual da luz é por si só um conceito difícil de aceitar, mais intrigante ainda é o fato que também a matéria apresenta natureza dual. Ou seja, a gente também pode tratar a matéria sólida, né, nessa linha de raciocínio. Em 1924, sua tese de doutorado, o físico francês Louis Victor Duc de Broglie, ou Louis de Broglie, como ficou mais conhecido como de Broglie, né, uma ideia ousada e inovadora na física. Se fótons apresentam características de onda e de partícula, elétrons são partículas também apresentam características ondulatórias através de todas as formas de matéria. Tem características duais de onda e partícula. E o experimento dele foi curioso porque realmente ele lançava elétrons, um canhão de elétrons, numa fenda de difração e o elétron se difratou, por incrível que pareça. Bem curioso esse fato. Então, partindo dessa ideia, de Broglie surgiu que partículas materiais também apresentam propriedades ondulatórias e, consequentemente, um comprimento de onda, característico determinado pela sua quantidade de movimento. Tal comprimento de onda denominado comprimento de onda de de Broglie. A gente vai usar essas continhas aqui, gente, mas a gente vai tentar ser o mais simples possível, né? Esse comprimento de de Broglie, né, é a constante de Planck dividida pela quantidade de movimento, ou seja, a constante de Planck, mv. Em que H é a constante de Planck, nessa fórmula fica evidente a hipótese dual da matéria, né, característica ondulatória, e representado pelo comprimento de onda, que é uma característica de onda, e o H com a massa e a velocidade, característica de corpúsculo. Até a época de sua formulação, nenhuma evidência experimental confirmava a hipótese da dualidade, que foi o caso que eu contei para vocês. A proposta de de Broglie foi iniciada e encarada como uma especulação. Seus opositores argumentavam que, se realmente a matéria tivesse caráter dual, deveriam esperar que o elétron, em condições adequadas, sofressem difração ao passar por fendas, fato que até então não se havia observado, né, na época. Entretanto, em 1927, 3 anos após de Broglie publicar o seu trabalho, né, esses dois aí, né, o Davidson e o Gemer, usando um alvo de níquel como rede de difração, mediram o comprimento de onda de elétron acelerado, confirmando o experimento, né, da teoria lá do físico francês. Embora o propósito original da experiência fosse derrubar, os caras terminaram reafirmando a hipótese de de Broglie, que acabou por confirmá-la. Certo? Só vocês terem... Isso ele elaborou teoricamente. Aí os caras foram para derrubar e terminaram foi confirmando a teoria dele. Para explicarmos a teoria de de Broglie, né, um caso mais concreto, analisemos o exemplo numérico a seguir, que é um exemplo numérico, né, que a gente vai fazer também no nosso exercício, um exemplo desse estilo aqui, tá bom? Claro que envolvendo um pouco mais de energia. Eu vou tentar usar mais a parte conceitual dessas partes. Se a gente fizer alguma continha, como são 5 questões na nossa atividade, eu posso colocar uma desse estilo aqui também, tá bom? Então, para calcularmos o comprimento de onda de de Broglie em 2 situações. Então, a primeira aqui. Para uma pessoa de massa de 80 kg, a sua velocidade de 20 metros por segundo. Para um elétron com velocidade de 20 metros por segundo, ele dá aqui a constante e a massa do elétron, tá bom? Pela equação de de Broglie, para a pessoa, então, aqui,
Aqui é só para ter uma noção, certo? Então, vamos usar aqui os dados para uma pessoa. O H, o M da pessoa e a velocidade que ela se move. Observe a ordem do comprimento de onda aqui. É uma coisa tão pequena que praticamente é imperceptível. Da ordem de 10 a menos 37 metros. Certo? Já para a letra B, o elétron, aqui você já tem um comprimento de onda bem perceptível, né? Na ordem mesmo de uma radiação. Então, comprimento de onda aqui, ó, HMV, o M é a massa do elétron, né, que foi dado aqui, 9,1, 10 a menos 31. O H, ó, 6, 10 a menos 34. E a velocidade aí da ordem que ele está se movendo. Deu aqui aproximadamente 3,6, 10 a menos 5 metros. Aí aqui já é uma percepção de onda, certo? Aqui é porque praticamente, da 10 menos 37, você é uma onda sem vibração praticamente, é um comprimento de onda. Mas para você ver como ainda tem um comprimento de onda. Ou seja, o nosso corpo vibra. Essas interações ainda são perceptíveis. Tá ok? Em vista do resultado obtido, nesse exemplo, percebemos que o comprimento de onda associada à pessoa é muito menor que qualquer abertura, ou seja, não tem como ser difratado, não tem como você passar, teu corpo passar por uma parede. Mas se você tem um comprimento de onda que tem uma ordem lá, você pode. Aí é aquela história da brincadeira do flash, o flash vibra, né? O flash vibra e passa pela parede. Na vibração, ele consegue um comprimento de onda da ordem entre as brechas da parede. Aí ele atravessa a parede. Claro que aquilo é ficção, mas existe um embasamento, né? Seria complicado era um corpo aguentar essas vibrações para atravessar uma parede, né? Existe a possibilidade teórica, mas a prática não é simples. Então, na questão 14, que a gente selecionou aí, que é do livro de vocês, se duplicarmos a energia cinética de um elétron com velocidade não relativística, ou seja, não vamos nos preocupar com aquelas relações relativísticas, o comprimento de onda de Broglie, a ela associada, ficará multiplicada por, só para ter uma relação, né? Então, o comprimento de onda de Broglie, né, é H, né? Vai ficar nisso aqui, nessa relação, aí raiz de 2mc, né? Por quê? Porque a gente vai usar, se você usar aqui, ó, HMV, né? Mas aí você vai ter de usar aqui a relação da energia cinética. Então, a gente vai ter de envolver aqui a energia cinética dentro da relação da quantidade de movimento. É só a gente pegar lá a relação da quantidade de movimento. Esse aqui eu escolhi, mas na realidade dificilmente a gente vai usar um desses modelos na nossa atividade. O que a gente vai mais provável usar nas nossas atividades é um nesse modelo do exercício, tá bom? Como não tinha no livro de vocês nenhuma, mais parecida era essa. Mas aí a gente vai matematizar isso aqui, tá bom? Então aqui eu tenho a relação o comprimento de onda de Broglie, ao invés de usar a quantidade de movimento, nós vamos usar aqui com a relação da energia cinética, tá bom? É só a gente lembrar lá, né? Quantidade de movimento, né? mv, né? Aí você vai relacionar com a energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. Então, quando você relacionar os dois aí, você vai ter essa relação aqui, raiz quadrada, né? Para quem tem dúvida, mv ao quadrado dividido por 2, né, igual a mv. Então, você vai pegar, colocar o v em evidência, o m já está lá, né? E aí você vai ter aqui, ó, raiz quadrada de 2mSc, tá ok? A gente pode até tentar fazer essa relaçãozinha aqui na caneta, se vocês quiserem entenderem melhor. A quantidade de movimento é mv. E a energia cinética é igual a m v ao quadrado dividido por 2. Então, esse 2 vem para cá multiplicando. Lembrar que o mv é a quantidade de movimento, né, da nossa relação lá. Então, você vai ter o quê? 2SC, se você quiser. 2SC igual aí aqui você tem mv ao quadrado, certo? Então aqui você tem m, aí você vai ter v
V. Ok? V, 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 V. V. Você vai ter o quê aqui? Isso aqui é a quantidade de movimento, né? Ou você pode aplicar logo a raiz quadrada no outro lado, né? Se você quiser. Então, você vai ter o quê aqui? 2SC. A raiz quadrada disso aqui. Igual. Aqui dividido por M. Então, aqui você vai ter o V. Então, lá na relação lá, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, no comprimento de Broglie, o H dividido por MV. MV. Mas quem é esse V? Esse aqui, ó, 2SC dividido por M, raiz quadrada, tá bom? Então, você vai ter o que aqui? H. Só para chegar naquela lá, viu, pessoal? Que eu estou só explicando. Então, você vai ter o M aqui fora. E esse V aqui vai ser raiz de EC, né? Se você quiser colocar na ordem lá, o 2 em primeiro. EC. Dividido por M. Eu quero botar agora aqui dentro esse M que está fora. Para ele de fora vir para dentro, ele vai ter de vir com um quadrado, certo? Então, vai ficar o quê? H raiz de 2 M ao quadrado é C. E embaixo tem um M, né? Lá da raiz, lá de cima. Corta M com M, aí vai ficar o quê? Aquela relaçãozinha lá que ele já botou direto. Eu só fiz explicar ela, tá bom? Raiz de 2M é C. 2M é C. É C. Aqui também é C. Beleza? Então, explicado isso aí, vamos agora para o que ele está querendo. Porque alguns estavam perguntando onde é que vem isso aqui. Então, dobrando a energia cinética, temos um comprimento de onda de Broglie, vou chamar de lambda, né? Linha. O mesmo H, aí ó, 2M, aí vou dobrar aqui, 2SC, certo? Então, vai ficar com o que aqui? Você vai ficar botando aqui para fora esse 2 que apareceu, né? 1 sobre raiz de 2. Aí, quem é esse cara aqui? É o primeiro comprimento de onda lá, certo? Então, é o primeiro comprimento de onda lá. Então, eu vou ficar com o fator multiplicado por raiz de 2, que vai ser a nossa resposta aqui, vai ser a letra C. Tá ok? Então, é só isso aí. Até a próxima semana. Aí a gente vai fazer... a próxima semana eu vou trabalhar somente essas coisas que a gente fez aqui, parte teórica, conceitual também, só. Radiação do corpo negro lá, com a energia quantizada, efeito fotoelétrico, que é os elétrons saindo lá por quantidade de energia, só. E essa parte da dualidade de onda-partícula, o máximo que eu cobrar é do comprimento de onda de Broglie, tá bom? Se eu cobrar alguma conta nesse aspecto. Só quero que vocês entendam a parte conceitual. Que os dois conceitos de onda e de luz são aceitos como partícula, né? E onda, tá bom? Até logo, pessoal. Tchau, tchau.